Olá pessoal do YouTube, o objetivo deste vídeo é de ensinar como descobrir se o seu Windows é de 32 ou 64 bits. Isso é muito importante porque dependendo da versão do seu sistema operacional, você deve instalar aplicativos que sejam compatíveis a ele, ou seja, se o seu Windows é de 32 bits, você vai instalar aplicativos de 32 bits. Se é de 64, instale de 64 bits. Como por exemplo aqui, ó, eu acabei de fazer o download do Firefox de 32 bits e esse aqui é o de 64 bits. Como vocês podem ver aqui, ó, há uma diferença entre eles. Se o seu sistema operacional é de 32 bits, você tem que instalar um aplicativo de 32 bits. Se o seu sistema for de 64 bits, você até pode instalar um aplicativo de 32, mas o recomendável é que ele seja de 64 bits, tá? O inverso é que não pode. Se o seu Windows for de 32 bits, você jamais deve instalar um aplicativo de 64, ele não vai funcionar. Você vai baixar ele à toa. Na hora da instalação, o aplicativo não vai aceitar. Vai dizer que ele é incompatível com a versão do sistema. Tá ok? Então, para você descobrir se o seu Windows é de 32 ou de 64 bits, é muito simples. Vai ali no botão Iniciar. Depois em Painel de Controle, Sistema e Segurança. Ó. E agora vai em Sistema. Aqui, ó, em tipo de sistema, aparece que está instalado nesse meu computador um sistema operacional de 32 bits, ok? Isso porque o meu processador ele é de 32 bits. Se o meu processador fosse de 64, eu optaria em instalar um sistema operacional também de 64, tá? É o mais correto. Porém, os processadores de 64 bits aceitam que você instale um sistema operacional de 32 bits, tá? Mas não é o caso desse meu computador. Ele realmente tem um processador de 32 bits, porque se ele tivesse um processador de 64 bits e mesmo assim eu tivesse instalado esse sistema de 32, apareceria aqui um ponto ou uma vírgula, eu não lembro ao certo, mas apareceria aqui assim depois, ó, com base em processador de 64 bits, ou seja, isso significa que meu processador seria um processador de 64 bits, porém eu instalei um sistema de 32. Então caberia nesse caso eu remover esse Windows de 32 e o correto seria instalar um de 64, tá? Como aqui não tem informação nenhuma após essa frase, ó, dizendo que com base em processador de 64 bits, significa que o meu processador é realmente só de 32 bits, tá? Ele não aceita fazer instalação de sistema de 32 bits, ok? Espero ter ajudado. Curta o meu canal que eu vou colocar mais dicas importantes para vocês. Obrigado.